Acidente com uma aeronave experimental. Ocorreu dia 9/10/2022, inclusive dois acidentes nesse mesmo dia de repercussão nacional, um ocorrido no mesmo dia, mesma data, foi um domingo à tarde, no aeroporto de Congonhas. Eu fiz um outro vídeo, vou deixar a descrição aqui para que você possa assistir o que aconteceu com aquele jatinho que os pneus estouraram, tá? Mas o nosso bate-papo aqui é com uma aeronave experimental. Tudo bem? Isso aqui é o Tribunal Aeronáutico e é também o CSI da aviação. Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Repercussão. A aeronave experimental normalmente não tem assim uma grande repercussão na mídia. Alguns acidentes com aeronaves experimentais, ou então até mesmo da aeronave geral. Então, nós temos a aeronave comercial, Boeing, as empresas aéreas, Airbus, temos a aeronave executiva, transportam políticos, empresários, tem a aeronave geral, táxi aéreo, por exemplo, e tem também as aeronaves experimentais. Né? Normalmente, quando ocorre um acidente com aeronave comercial ou executiva, grande repercussão, né? Dependendo principalmente onde ocorre e com quem está a bordo. Então, eu, como especialista em aviação há quase 40 anos, nós temos notícia de muitos, ultimamente, né? Ultimamente, notícia de muitos acidentes envolvendo aeronaves da aviação geral, mas que não vem ao conhecimento público devido à baixa repercussão. Então, Congonhas, no dia 2/10, nós tivemos, de 2022, nós tivemos ali um acidente de repercussão, porque parou o aeroporto, impraticabilizou a pista, o aeroporto ficou fechado praticamente 9 horas, então, com a repercussão. Ou quando morre alguém que é bem conhecido, é famoso, então nós tivemos ali acidentes com Gabriel Diniz, o Luciano Huck, alguns anos atrás, tá? Ariana Mendonça, e assim vai. Quando nós temos dentro da aeronave pessoas relevantes, famosas, há uma repercussão. E esse caso que eu vou comentar aqui, a, a bordo da aeronave, havia ali a mãe de um jornalista famoso no Brasil, e isso trouxe uma repercussão bem interessante. E essa repercussão também ela traz algumas perguntas para nós, né, sobre aeronave experimental. Então, o que é uma aeronave experimental? Deixar bem claro aqui para todos que nos ouvem, eu vou pedir uma desculpa para os especialistas em aviação, porque eu não vou usar termos técnicos, jargões técnicos. Eu estou falando com o público em geral, inclusive com muitos jornalistas, juristas que não são da aviação. Então, eu vou me sentir à vontade em não falar de termos técnicos e pedir aí a compreensão dos nossos colegas. Mas a aviação experimental tem algumas classificações mais específicas, mas é muito ligada ao passeio, ao recreio, ao aerodesportos, né? Aerodesporto, muito ligada nessa área aí. Tá? Então, eu sou empresário, quero ter um avião para passear com a minha namorada, com a minha esposa, com meu filho, comigo mesmo. Então, um avião para passear no final de semana, eu pego um avião dentro desta classificação que é conhecido como avião experimental. E existem algumas especulações que eu vou responder. Há uma frente levantada aí no sentido de que a aviação experimental ela é muitas vezes irregular e insegura, mas eu vou responder isso no final do nosso bate-papo aqui, tá? Mas a repercussão de um acidente, ele leva também à especulação, é o que nós vamos trabalhar. Aqui, nesse vídeo, e também em outros vídeos, eu tenho duas concepções. Tem a CSA da aviação. O que é CSA da aviação? O professor Calazans desenvolveu uma concepção no sentido de trazer para o público em geral, o público que é leigo em aviação, mas é interessado em aviação. Então, se você
se encaixa nessa situação, você está convidado a ser assinante do CSI da Aviação. O professor Calazans vai deixar a assinatura na descrição desse vídeo, e você pode participar de muitas investigações com viés de CSI mesmo, da aviação. Quem é culpado, quem não é culpado, que deu causa, resultado, foi condições meteorológicas, o piloto estava cansado, uma coisa muito, muito interessante, feito para quem é leigo na aviação. E também, para aqueles que são especialistas em direito aeronáutico ou na aviação, nós temos o curso de perito aeronáutico e de direito aeronáutico, né? O CSI da aviação é uma coisa muito dramática, intrigante, né? Envolvendo investigação policial, muito interessante. Para quem quer, para os curiosos, né? Os que gostam da aviação, né? Os amadores, entusiastas. E nós trabalhamos com um jargão bem leigo, não muito técnico. Agora não, para os especialistas, são cursos, até mesmo com reconhecimento com certificado. Tá bom? Em relação a essa aeronave experimental, que nós vamos trazer aqui, é uma coisa interessante. Se você quiser conhecer, você, eu digo você, qualquer um, né? Essa aeronave estava legal, estava ilegal, nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas você pode entrar na ficha técnica, entrar no site da ANAC, né? Toda aeronave tem uma matrícula, matrículas são aquelas letras que ficam à cauda da aeronave, também nas asas. Você pode digitar lá num determinado campo e achar ali toda a ficha técnica da aeronave. É claro que nós não vamos falar sobre a ficha técnica da aeronave, e nós também não vamos falar aqui no curso de CSA, a gente não entra nesse detalhe que é muito técnico, tá? No curso de perito, aí sim, no curso de perito aeronáutico, direito aeronáutico, nós vamos a fundo nesse assunto. Mas tem várias coisas, aqui tem uma tarja em preta, desculpa, em vermelho, essa tarja em vermelha está dizendo que a aeronave não pode fazer transporte de táxi aéreo. O que é transporte de táxi aéreo? Transporte de táxi aéreo é um transporte de pessoas com pagamento, tá? Isso não tem nada a ver, nada a ver com o que nós vamos comentar aqui, nem vamos cogitar esse assunto nesse acidente, nem pensamos nisso, não é o caso. Eu só estou trazendo aqui para aqueles que queiram conhecer a ficha técnica da aeronave, caso seja interesse, isso é público e é gratuito, tá? Mas nós não vamos trabalhar com a ficha técnica dessa aeronave. Então, o Petrel é o nome da aeronave, ela caiu, se acidentou, é uma aeronave para duas pessoas, piloto mais uma, e ela caiu numa superfície líquida, é uma aeronave que é anfíbia. Quando eu estou falando aqui anfíbia, é um tipo de aeronave que pode pousar tanto em superfície líquida quanto em superfície sólida, né? Chão, grama, né? E tem vários tipos de superfície sólida, né? Pista de grama, pista de asfalto, pista de concreto, tá? E nós temos aí essa aeronave. Petrel é o nome dela, tem outras características, definições, super Petrel. Nós não vamos entrar nesses detalhes, não. Tá bom? Mesmo porque vamos aguardar a investigação pelas autoridades aeronáuticas, e aí sim nós vamos confrontar aquilo que nós estamos falando aqui com aquilo, tá, que ficará definido. Então, nós não falamos sobre causas, o que causou. Repito, aqui é feito mais para o público, jornalistas, juristas, pessoas que não são ligadas à aviação. Então, o que nós vamos fazer aqui? Quais são os pontos que serão avaliados? É isto, tá? Uma forma bem genérica, o que eu chamo aqui de linhas de investigação. Não vou falar sobre fatores contribuintes e nem causas, tá? Então, esse acidente, como é que ele vai ser estudado? É isso que nós vamos aqui, que eu chamo de pré-análise. O professor Calazans não faz investigação. Já fui pertencente, já fui uma autoridade aeronáutica, pertencia ao grupo de investigação. Hoje, não mais, tá? Hoje, não mais. Mas, não, mesmo porque traçar qualquer linha aqui conclusiva seria uma leviandade e, como eu sempre falo, estou tomando o meu Rivotril e o Gardenal direitinho para não cometer essa loucura. Aqui, em termos gerais, né, repito, vou pedir desculpa aqui para os nossos colegas leigos, desculpa, os nossos colegas especialistas. Calazans, o termo técnico é outro, tem o fator operacional, o fator humano, psicológico. Não, nós não vamos entrar
nesses detalhes técnicos. Então, eu vou mostrar em linhas gerais, linhas de investigação, o que vai ser trabalhado nesse acidente, o que vai ser cogitado, tá? Meteorologia é um aspecto. Então, a aeronave estava voando, uma aeronave experimental, as condições climáticas eram favoráveis ao voo, inclusive, por um acaso, eu participei não, assisti a alguns programas, e eu vi aqui pessoas que viram a aeronave se acidentar, estavam presentes no local ou nas imediações, já afirmaram que as condições eram favoráveis ao voo. Eu não sei qual é o grau de conhecimento dessas pessoas, mas essa falou que não estava chovendo, não estava com raio, não estava com trovão, trovoada. Então, são boas informações. Lembrando que as autoridades aeronáuticas, elas se baseiam em todos os tipos de informações. Policial, o bombeiro que acudiu, transeunte, pessoas, né? Lembrando que essa aeronave não estava voando em espaço aéreo controlado, então não tinha controlador de tráfego aéreo, estava voando em espaço aéreo não controlado, dentro de toda a legalidade. Então, essas informações são, sim, essenciais. Eu trabalhei num caso muito interessante, como perito aeronáutico, em que a informação de uma pessoa que viu a aeronave se acidentar foi importantíssima para que nós pudéssemos traçar uma linha de investigação que acabou desembocando na causa do acidente. Então, uma informação. Tá? Então, no caso aqui, a meteorologia, né, é um fator que vai ser analisado e, aparentemente, eu sempre falo que o professor Calazans não acusa, o professor Calazans pergunta. Então, eu não estou aqui como advogado, nem para defender ninguém, e nem muito menos como promotor para acusar quem quer que seja, muito menos delegado para arbitrar ali ou presidir um inquérito. Não é o caso aqui, tá? Então, concepção CSI da aviação, tá? Então, aparentemente, olhando aí as nuvens, esse acidente ocorreu em outubro, no período da tarde. Eu sempre costumo falar que essa época do ano as nuvens são mais estáveis, né? Diferente das nuvens de verão, tardes de verão, que são nuvens, cúmulos nímbicos, são nuvens instáveis que trazem, sim, instabilidade ao voo, prejudicando a segurança. Aparentemente, as condições climáticas aí estavam favoráveis ao voo que compreende esse tipo de aeronave, ok? Na meteorologia, em situação instáveis, nós temos dois fenômenos, dentre muitos que eu poderia citar aqui, o wind shear, que é cortante de vento ou tesoura de vento, e rajadas. Tá? São fenômenos ligados ao deslocamento do ar que apresentam ventos totalmente irregulares quanto à direção e à velocidade. Então, quando uma aeronave ela enfrenta esses fenômenos, ela pode sim perder toda a estabilidade e até mesmo ser prejudicando aí a segurança de voo. Eu não acredito, tá? Não acredito que seja isso, mas se puder avaliar, lembrando que nem sempre as autoridades aeronáuticas conseguem avaliar todas as circunstâncias. Eu falei no início que nós tivemos um acidente no mesmo dia no aeroporto de Congonhas. Então, lá nós temos meteorologistas, lá nós temos controladores de tráfego aéreo, nós temos radar e muitos outros dispositivos. Nesse caso, em Congonhas, as autoridades aeronáuticas investigativas, elas são balizadas, né? Elas têm muito mais ferramentas para trabalhar e conseguem aí concluir. Em muitas situações, as autoridades aeronáuticas não têm todos esses dispositivos, fica difícil, tá? Aspecto técnico, né, da aeronave. Manutenção estava em dia, a ficha técnica é uma boa, né? É um bom ponto de partida, nunca de conclusão. Mas aeronave anfíbia, eu vou fazer uma pergunta. A aeronave anfíbia, ela pousa em superfície sólida e também em superfície líquida. A configuração da hora de pouso é a mesma? Então, vou fazer uma pergunta. Esta aeronave, ela tinha o trem de pouso, né? Ela baixa o trem de pouso. Quando ela vai
pousar em superfície líquida. Qual é a posição do trem de pouso? O trem de pouso é totalmente recolhido ou ele é baixado? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu não sou piloto, eu sou piloto de aeronave. Na verdade, hoje não sou mais, mas pilotei durante muito tempo a aeronave, mas eu nunca pilotei um Petrel. Não conheço essa aeronave, não tenho condições nenhuma de dizer sobre aspecto técnico. Como eu estou falando de linhas de investigação, isso vai ser levado em consideração pelas autoridades aeronáuticas investigativas. Olha, essa aeronave, na hora do pouso em superfície líquida, devia pousar desta maneira. A configuração era essa. Em superfície sólida, terra, grama e assim por diante, concreto, asfalto, é de outra configuração. E aí eu faço a pergunta: qual a configuração desta aeronave na hora do pouso? E eu faço a pergunta: ela estava pousando ou não? Não sei. Ela estava realizando um pouso normal, um pouso forçado ou um pouso de emergência? São coisas diferentes. Três coisas diferentes. Não são a mesma coisa. Então, sei lá, vai que ele estava voando, né? E de repente teve pane no motor e ele teve que pousar na superfície líquida. Um jornalista me fez a seguinte pergunta: Calazans, e mostrou algumas fotos. Em uma das fotos havia a exposição das rodinhas do trem de pouso. Aí ele fez a seguinte pergunta: Calazans, será que na hora do pouso ele acionou o trem de pouso? Não sei. A exposição do trem de pouso pode ter acontecido após o impacto. Não dá, entendeu? Mas as autoridades aeronáuticas investigativas conseguem, diante ali de uma análise bem técnica, ângulo de impacto, por exemplo, como que a aeronave impactou a superfície líquida. Através dessa análise, consegue descobrir se na hora do impacto o trem de pouso estava exposto ou se ele ficou exposto após o impacto. Tá? E assim por diante. Será que o piloto conversou com alguém, né? E conseguiu ali explicar a situação? Isso tudo vai ser levado em consideração. Calazans, por que você está fazendo essas coisas se você não define nada? Eu tenho tomado uma gadernal. Impossível definir. Aqui, eu sempre considero que a sociedade, tá? A sociedade, em geral, tem direito, sim, de conhecer mais sobre esse assunto. O que nós não podemos fazer, o que alguns loucos que não estão tomando gadernal fazem, é ir para a televisão definir, é, concluir um acidente. É impossível. Então, nós precisamos entender que o público, em geral, tem, sim, todo o direito de saber não o que aconteceu, mas sim quais são as circunstâncias que envolveram o acidente. Não sei quais foram as circunstâncias, mas aqui eu estou trabalhando com linhas de investigação. Aspecto humano, qual é a situação do piloto? Vai ser levado em consideração. As autoridades aeronáuticas investigativas vão traçar ali, ele estava bem, estava tomando remédio, remédio controlado, a sua saúde estava bem. Não é o caso aqui, mas em se tratando de aviação regular, tá? Como estava o exame de saúde? Ele tinha exame de saúde, o exame de saúde dele, o certificado de exame de saúde, estava em dia, tá bom? Então, tudo isso é levado em consideração. Estava nervoso no dia? Não estava nervoso? Eu acompanhei um acidente muito antigo, muito interessante, que nas investigações, os investigadores descobriram que o piloto estava em estado deplorável, financeiro, psicológico, familiar, conjugal, uma situação muito complicada, tá? Muito complicada. Então, eles acharam que isso, naquele acidente específico, essas coisas comprometeram. Aqui, não posso falar nada sobre, mesmo que eu nem sei quem é o piloto, não conheço o piloto, não posso definir nada. Mas, se tratando de linhas de investigação, podemos falar sim. Tá? Quais são as especulações? Nós falamos em repercussão. A especulação, dentre várias, uma que nós sempre ouvimos é: a aviação experimental é insegura. Inclusive, muitas pessoas afirmam isso. E eu discordo de toda afirmação, seja ela negando ou afirmando. Vamos entender. As aeronaves experimentais, elas são, eu vou usar aqui termos não técnicos, né? Eu estou falando com o público em geral. As aeronaves experimentais, elas não podem voar assim de qualquer jeito, de qualquer hora. Opa, pega uma vassoura, põe uma asinha na vassoura e decola. Não. As aeronaves convencionais, regulares, elas passam por um processo de homologação ou certificação bem rígido
passando ali por uma avaliação de técnicos, de engenheiros. As aeronaves experimentais, elas passam também por um processo de homologação, certificação. Só que é diferente. Só que é diferente. Ai, Calazans, mas está tendo muito acidente com a aeronave experimental. Mas eu faço a seguinte pergunta: os acidentes, não me referindo a este, a essa declaração, cara, está ocorrendo muito acidente com a aeronave geral? Premissa, conclusão: aeronave experimental, não geral, experimental é insegura. Não. Muitos acidentes, não estou me referindo a isso, mas muitos acidentes que ocorrem com aeronaves experimentais ocorrem porque não houve uma operação ideal. Por exemplo, eu já vi pilotos pilotarem aeronaves experimentais que não são pilotos, que nunca fizeram nenhum curso. Ou são pilotos, mas são pilotos imprudentes, imperitos, negligentes. Então, não a aeronave em si, mas a operação da aeronave leva a muitos acidentes. Então, essa especulação, com certeza, vai ser levantada em relação a esse acidente. Eu não tenho a menor dúvida que alguém, em algum canto do Brasil, não estou dizendo que ele está certo, nem que ele está errado, mas vai levar, tá vendo? Vai aproveitar essa repercussão, né, de uma mãe de um renomado jornalista e queira trazer esse assunto em pauta. Tá? Eu acho que deve trazer, não tem problema nenhum, até salutar ele trazer. O problema é que não pode trazer como ponto de chegada, uma conclusão. Ó, tá vendo só? Eu estou falando que a aeronave experimental é irregular. Olha, existe um procedimento, existe um processo de regulamentação, de certificação, de homologação. Essas palavras, tecnicamente, não é a mesma coisa, mas, em termos gerais, poderia até usar como sinônimos. Uma autoridade aeronáutica, um engenheiro aeronáutico, assina o projeto da aeronave. Tá? Só se houve algum problema aí, não estou falando dessa aeronave, né, mas nessa argumentação, nessa afirmação das aeronaves gerais. Eu não, experimentais. Eu não posso falar que uma aeronave experimental é insegura, eu tenho que avaliar todo o contexto. Às vezes, a aeronave experimental é sim muito segura, mas a operação é inadequada, a manutenção é inadequada. Então, muito cuidado, eu não tenho a menor dúvida que esse acidente vai trazer à baila novamente essa especulação. Eu só queria deixar aqui bem claro que nós não podemos definir nada em relação às aeronaves experimentais diante de uma argumentação, se não for cientificamente comprovada. Então, essa aeronave é insegura? Eu não vou afirmar isso, não posso. Mas se alguém considere essa aeronave insegura, que faça com que esse caso passe por um processo de homologação por autoridade. Eu sou piloto, fui piloto durante muito tempo. Sou controlador de tráfego aéreo durante 40 anos, professor da aviação 40 anos. Eu não posso falar que essa aeronave ela é insegura. E jamais impossível. Quem tem que falar isso é um profissional qualificado, que no caso é um engenheiro aeronáutico. Né? Até esse dia atrás eu vi uma pessoa negando o tratamento do médico. Ela não gostou e simplesmente não seguiu a orientação do médico em relação ao tratamento. Falei, olha, eu achei estranho. Mas se você não sentiu firmeza no médico, não trouxe, o médico não te trouxe confiança, eu até concordo contigo. Mas não é você que vai definir o tratamento se faz ou não faz. Você tem que buscar um parecer de um outro médico. Você pode ter a desconfiança, você não pode, tá? Você não pode definir. Olha, esse médico não foi, não senti confiança. Procura outro parecer, outro médico. Mesma coisa na aviação. Quem tem que definir isso aí não é médico, não é piloto, não é controlador, calazans, não é advogado. Tem advogado falando, eu vi um advogado falando que certa aeronave é insegura. Advogado que não é engenheiro, que não é controlador, que nem piloto ele é. Meu filho, você pode achar um monte de coisa. Você não pode definir que a aeronave é insegura. Ah, o número de acidentes é muito grande com essa aeronave. Cuidado. O número de acidentes dessa aeronave é muito grande, mas esse número de acidentes está relacionado a quê? A operação, a manutenção ou a própria aeronave? Às vezes pode ser o projeto da aeronave, pode ser.
O que nós não podemos é cair nessa ladainha, que eu chamo de falácia. E aqui nós estamos caminhando para o final. Convido você, nós temos cada caso interessante no nosso CSI da aviação. É um preço muito, muito acessível. Você vai gostar da concepção. E você que é especialista, quer tornar-se um perito, temos aí os nossos cursos presenciais e online, 100% online. Para receber mais informações, acesse aí o canal do professor Calazans e a Sônia aí, ative o sininho para receber outros e mais vídeos. Se quiser informações sobre toda a concepção do professor Calazans, são vários, são mais de 10 cursos na área da aviação. Temos aí o nosso e-mail e também o nosso celular, que é Zap. Inclusive, nós temos grupos de perito aeronáutico, de fraseologia, de direito aeronáutico, são vários grupos. Fica aí o nosso Zap. A sua atitude define a sua altitude. Eu vou alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.